lá do Odebrecht lá, foram a cobrir aqueles... o D&O cobre aqueles... ou não? Ilícito... tipo... Vamos lá. O D&O, ele é uma apólice também que a gente fala que é all risks, né? Cobre tudo que não está excluído. Tá? Então, se a apólice na época foi emitida sem uma exclusão específica, vai estar coberto. Né? Então, Poderia ser acionado se não tivesse excluído. Poderia, sim. Muitas apólices foram acionadas naquela época, né? Daqueles escândalos de corrupção que começou a pipocar. E o mercado, de fato, não estava preparado para aquilo. Né? Não existe, o mercado não trabalhava com uma exclusão específica para esse tipo de situação. Então, muitas apólices foram acionadas, a sinistralidade estourou. E aí o mercado acabou tendo que se adaptar, porque a ideia do seguro não é cobrir esse tipo de situação. Né? A ideia do seguro, o objeto da apólice do D&O, é cobrir a falha do executivo, enfim, a tomada de decisão que cause danos a terceiros, e não um eventual dolo, fraude, má-fé ou coisa do tipo. Né? Então, é um seguro que ele funciona com antecipação. Então, existe ali o sinistro... a seguradora já vai pagando os custos de defesa, né? Então, como é que funciona? O segurado faz a notificação da expectativa de sinistro, lá que eu estava falando, aquilo de fato vira um sinistro. No momento que vira o sinistro, o segurado ele vai apresentar para a gente 2, 3 honorários, né? Orçamentos de honorários advocatícios, e aí livre escolha do segurado, com quem que vai defender ele naquele caso. Então, a seguradora já começa a pagar o reembolso, né? Via cobertura A ou cobertura B para o executivo. A cobertura A é pagamento direto à pessoa física. Formas diferentes de você acionar o seguro. E a cobertura B é o reembolso para o tomador da apólice. Tá? Então, a pessoa jurídica vai estar custeando lá a defesa dele e aí pede para a seguradora o reembolso diretamente para ela, e não para a pessoa física, que é a cobertura A. É um segureizinho, é um pouquinho... muito detalhezinho, né? Que a gente tenta explicar... Enfim, espero que esteja conseguindo ser claro, tá? Mas tem a cobertura A e a cobertura B para se acionar a apólice. Existe a cobertura C, que a cobertura C é para empresas de mercado aberto de capital. Então, é a única situação onde o seguro de D&O cobre a pessoa jurídica, já não mais só a pessoa física. Então, o trigger da apólice deixa de ser o envolvimento da pessoa física e passa a ser a pessoa jurídica, mas desde que seja uma reclamação no âmbito de mercado aberto de capitais. Então, a CVM... investigando, questionando alguma coisa da companhia, ela pode acionar a apólice em nome dela, utilizando o CNPJ. Né? Só que aí, enfim, é uma opção da empresa fazer isso, acionar o seguro, mas pode esgotar a apólice ali, porque normalmente as ações contra a pessoa jurídica são de volumes muito maiores, e às vezes acaba não sobrando depois a apólice para a pessoa física, que é o objeto da apólice. Né? O executivo ele quer que ele, pessoa física, para não rolar os bens dele. Né? Que hoje o juiz ele pode arrolar os bens pessoais do executivo. Né? Então o D&O ele começou mais ou menos lá em 97, 98, segundo mandato lá do Fernando Henrique Cardoso. Teve uma onda lá de privatizações e vieram muitos executivos europeus e americanos assumir essas empresas aqui no Brasil, e eles já tinham a cultura do seguro lá fora. Que legal. Exigiam que fosse contratado aqui no Brasil, e o mercado ainda não tinha o produto. Então, as multinacionais, o que elas faziam? Elas simplesmente traduziam o produto para cá, emitia e pronto, tá aqui sua apólice. Só que aí, com o passar do tempo, o mercado, o novo Código Civil, passou a ter situações onde a apólice não bastava uma simples tradução, o produto tinha que ser tropicalizado, precisava ser adaptado à nossa realidade, né? A desconsideração da personalidade jurídica, a penhora online, que é muito comum, né? Uma cobertura que tem no D&O que chama muita atenção, porque fala, eu tive meus bens bloqueados, que via sistema Bacen-Jude, são as contas correntes, todas as contas atreladas ao CPF do executivo, elas são atreladas, cara, num botãozinho no computador ali, pum. Bloqueou tudo, o executivo não pode mais movimentar nada e a apólice ela custeia, né, o valor do salário dele pelo período do bloqueio. E depois tem seguradora que pede reembolso, tem seguradora que não pede o reembolso daquilo que foi adiantado, porque você não pode ter lucro com o seguro. Né? Então a pessoa ela recebe o salário e recebe o auxílio da seguradora com valor igual ao salário. E aí, enfim, quando desbloqueia, aí cada um usa o entendimento, cada seguradora usa o entendimento que acha mais adequado, e algumas pedem o reembolso, outras não, enfim. Então, essa cobertura chama bastante atenção, apesar de ter poucos sinistros aí no mercado com essa cobertura específica, mas são situações
Nossa, me perdi totalmente agora na minha linha de raciocínio. Cara, me perdi. Não, tranquilo. Não, ficou bem claro. Mas onde eu tava falando? Pera, vamos tentar lembrar. A gente tava falando de Lava Jato. Isso, né? isso. Nossa, olha como vai longe, cara. A gente tá falando de Lava Jato e explicando cobertura A, B e C. Mas então a apólice, o mercado ele foi machucou muito, né? Aquela época. Então o mercado criou uma exclusão específica para justamente não cobrir... Dólar, uma festa... foi muito na lei de anticorrupção. Né? Eu comecei a contar a história do DNO. Eu tava falando disso, comecei a contar a história de... Não tinha como nos perder. Aí, o mercado criou uma cláusula de exclusão específica para atos lesivos contra a administração pública ou privada que acontece? Como eu estava explicando, o seguro funciona como antecipação, né? Vai pagando a defesa até o trânsito em julgado. Isso. Se a pessoa for, de fato, culpada e houve dolo, fraude ou má-fé, a seguradora pode fazer uma ação de regresso e pedir aquilo que foi pago. Quando tem essa exclusão... Pro segurado. Pro segurado. Ou para a pessoa... Que contratou... Tomadora, via cobertura B. Tá. Quando tem essa exclusão, funciona ao contrário. Existem dois tipos de aplicar essa exclusão. Ou a exclusão absoluta, que não cobre nada... ou via carve-back para custos de defesa. Então, a gente espera ser julgado. Se no fim do processo aquele executivo for inocentado, de fato não teve corrupção aqui, não houve nada relacionado à lei anticorrupção, a gente vai lá e aí reembolsa ele. Você gastou quanto no processo? Enfim, a gente vai acompanhando, pega as notas e depois reembolsa o executivo. Então, é a única situação onde funciona ao contrário, né? Não é via antecipação. A gente espera o cara de fato... Normalmente, você não é culpado... desde que se comprove o contrário. Né? Nessa situação é o inverso. A gente espera ele se mostrar inocente para a seguradora ir lá e reembolsar ele. Né? Então, isso foi uma forma justa que a gente entende. Se a pessoa de fato é inocente, ela merece ter direito à cobertura. Claro. Né? O seguro está aí para isso. E de proteger a seguradora. Porque senão ia pagando em antecipação e, de fato, muitos acabam sendo culpados, está envolvido, de fato, naquele esquema de corrupção e não é o objeto do seguro.